Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Diogo Bolzan, eu faço medicina na Federal, sou mentor de estudos e hoje eu trouxe aqui uma grande admiração, um cara que eu vi os vídeos quando eu estava ali no período do cursinho, me ajudou muito a entender realmente o estudo como uma finalidade e que me trouxe grandes insights ali para eu apostar a minha carreira no preparo para medicina, que é o Nicolas Lazarotto. Tem uma grande história aí que a gente vai conversar um pouquinho, até difícil de apresentar a carreira dele, tanta coisa que esse cara já fez e faz ainda. Então eu vou deixar essas honras para ele. Fala pessoal, muito obrigado Diogo aí pelo convite, muito bom poder compartilhar um pouco aí do que a gente foi aprendendo ao longo dos anos, né, com o pessoal. Para quem não me conhece, já me apresentou um pouco aí, meu nome é Nicolas Lazarotto. Hoje em dia eu faço física na USP, mas já tive uma trajetória bem longa aí tanto nos vestibulares quanto nas provas militares, que é onde iniciei minha trajetória de estudos. Então, só para você me conhecer no geral, eu estudava para concursos militares, são provas um pouco diferentes, acabei passando, ingressando na SpaceX. Fiquei 3 anos lá, mas resolvi trocar de rumo. Então, ano passado, voltei para os vestibulares, voltei a prestar, prestei o Enem, FUVEST, e agora estou fazendo física na USP. Então, a gente vai poder conversar bastante de tudo relacionado com o estudo, porque tanto eu quanto o Diogo, a gente passou por esse período que é bem, bem intenso aí de preparação para vestibular. É isso, pessoal, vamos lá e aproveitar que a gente está aqui finalzinho de abril, comecinho ali de maio, o Enem está batendo na porta, o segundo semestre passa rápido pra caramba. Então, o bate-papo hoje vai ser justamente para você ver o que está fazendo certo na sua preparação e melhorar e analisar também os pontos errados. O Nicolas tem um domínio absurdo das provas paulistas ali, ele trabalha com isso também. E, poxa, a história dele nas provas militares é imbatível, então vamos começar disso, né? Que você começou ali essa sua carreira, né, Nicolas? Ali meio que eu acho que em 2018, pensando justamente em ingressar para essas provas militares. E uma coisa bacana é que quando que eu comecei a pensar também, poxa, o que eu vou fazer da vida? Eu sempre gostei muito do esporte, mas eu pensava muito nisso na carreira militar justamente por conta da disciplina. Então, no taekwondo, que é a arte marcial que eu faço, eu sempre gostei da hierarquia de faixas, e no exército você tem isso da patente e tudo mais, eu achava muito bacana, mas isso de você ter o interesse pelos estudos de concursos públicos, enfim, também essa pegada militar, você teve algum motivo com a carreira, porque agora você fez essa transição, né, que foi muito interessante, muito bacana também, que você conseguiu entender o teu propósito, que eu acho que é difícil para um jovem, né, nessa idade Com ainda, até certeza. mesmo quando ele está no meio do cursinho, é difícil falar, poxa, eu quero fazer tal faculdade por conta disso. Como é que foi isso para você? Isso foi decisivo realmente como motivo para você estudar ou você foi por algum outro interesse? Então, a minha história ela é bem engraçada nesse ponto, porque na realidade eu na escola nunca fui um bom aluno, nunca gostei de estudar, então eu não me identificava com nada. Então tinha aqueles amigos na escola que, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, e eu não me identificava com nada e nada relacionado com estudo. Isso foi até mais ou menos assim, quando eu tinha, eu acho que uns 15, 16 anos, que por não gostar de nada, quando eu vi a parte militar, eu sempre curti muito essa área de aventura, esse tipo de coisa assim, de me aventurar, etc. Quando eu vi a parte militar, eu acabei me interessando. Eu falei, cara, eu acho que eu quero ser militar. Então comecei a pesquisar, vi a prova da SpaceX, que foi a prova que foi o meu foco. Comecei a pesquisar, mas ficou só por isso mesmo, assim, no mundo das ideias. Eu sabia que eu queria ser militar um dia, Mundo mas não platônico. sabia exatamente o que eu ia fazer para chegar lá. Aí, na realidade, eu comecei a minha trajetória de estudos em 2020, que eu estava no terceiro ano do ensino médio. E até 2020, até meu terceiro ano, eu era um péssimo aluno na escola, não me dedicava em nada. Mas em 2020 eu comecei a estudar, comecei a me dedicar. E 2020 foi o ano da pandemia, então meio que fui obrigado a criar muita disciplina por meio que estar estudando sozinho em casa, basicamente. Então, assim, foi basicamente esse o processo. E só para já introduzir como é que rolou essa virada de chave, né? Eu não era uma pessoa que gostava de estudar, só quando eu comecei a estudar, eu comecei a ter essa visão diferenciada que você falou, de entender o estudo não como um fim, desculpa, não como meio para chegar a algum lugar, mas como o fim em si, né? Então você estuda para se tornar mais inteligente, para virar uma pessoa melhor, para engrandecer sua capacidade de pensamento. Isso faz inevitavelmente com que você chegue a vários lugares, consequentemente passar em um vestibular, passar em uma prova. E muito logo, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver isso e comecei a me interessar pelo estudo. E como eu disse, eu não era uma pessoa que gostava de estudar na época da escola, então foi uma baita virada de chave para mim, nesse terceiro ano, eu começar a estudar
como vendo o estudo, na realidade, quando eu comecei a estudar, eu via como um meio para eu virar militar, que era o que eu queria, porém, durante esse processo, o estudo virou o fim. Então, antes de eu entrar na SpaceX, eu já sabia que alguma hora eu queria voltar para a área da educação. Eu já tinha me identificado muito, eu comecei a criar meu canal no YouTube, né? Comecei a dar aula no YouTube, etc. Então, comecei a ter um contato muito grande com essa área da docência, da educação, e eu já sabia que eu queria voltar algum dia. Não sabia que seria tão rápido assim, eu pensava, a minha ideia inicial, obviamente, era me formar, etc. Mas a vida foi passando, as coisas foram mudando, e eu realmente vi que o meu foco, o meu propósito mesmo, ele estava na parte da educação. Então, é uma coisa interessante, porque isso que você começou falando do estudo como fim e não como meio, é uma coisa que foi acontecendo ao longo da minha trajetória. Eu nunca me Naturalmente ali, imaginei, né? com certeza, eu nunca imaginei que eu seria uma Bacana. pessoa que gostaria de estudar, mas quando você utiliza dessa forma de pensamento nos estudos, isso é bom para você, tanto no sentido de você realmente se tornar um indivíduo melhor, uma pessoa que tem capacidade de pensamento, consegue pensar as coisas por si mesma, e também isso faz com que você estude para o vestibular de forma muito mais fácil, porque se você Com todo toda dia certeza. tem que bater cabeça e brigar consigo mesmo para conseguir estudar, porque odeia fazer aquilo, se você conseguir ver o estudo de outra forma, de forma que você faça aquilo, não vou falar que é de forma prazerosa, que ninguém assim acha sensacional ficar 10 horas por dia sentado numa cadeira. Porém, você consegue sentir pelo menos um prazer ao saber que você está se engrandecendo, que você está ficando mais inteligente, que você está aprendendo a pensar de formas que você não pensava antes. Então foi mais ou menos assim. Eu comecei a estudar para o militar e durante essa época que eu estava estudando, eu comecei a desenvolver essa visão, esse gosto por aprender. Foi basicamente isso. Não, perfeitamente, poxa, é uma trajetória muito bonita, é algo que eu admiro muito, realmente isso, e eu acho que o pessoal que é da educação também vê isso com grandes olhos, e isso que você falou, por exemplo, da disciplina, né, de você, poxa, é difícil você ver gosto, estudar 10 horas líquidas ali por dia, ainda mais sabendo que o processo do vestibular ou do concurso público ele é um tanto quanto incerto. E da onde que veio essa sua disciplina inicial para você? Porque uma vez que você entra na instituição, você cria disciplina ali na marra pelas ordens e pelas tarefas e missões que você tem que fazer, né? Mas antes de você começar, antes de você ingressar nessa instituição, da onde que veio a sua disciplina? Eu pergunto isso porque, por exemplo, eu consegui fazer um paralelo muito forte em aplicar essa disciplina para o cursinho, que eu queria medicina, porque meio que eu transpus ali os ensinamentos do taekwondo, da arte marcial que eu fiz, para o cursinho, né? Então, de onde que veio essa sua disciplina em estudar, em desenvolver essa capacidade de você estudar horas a fio ali no seu dia, que foi um evento tão crucial para você ter sido aprovado ali nos concursos? Então, assim, eu vou tentar responder de forma mais pragmática para quem o pessoal que estiver assistindo aí conseguir realmente aplicar isso na própria vida. Então, como eu disse, eu era uma Perfeito. pessoa que não gostava de estudar, então não tinha disciplina nenhuma para estudar. O que eu acredito que você, se enquadrando nesse caso, tenha que fazer? Disciplina é uma coisa que você constrói e a certo ponto, a disciplina em um certo momento, ela vira um hábito. Então, digamos, no começo, você ser disciplinado é uma coisa que te exige muito esforço. Porque você realmente tem que se forçar a fazer aquilo, independente de querer fazer, não querer, estar com sono, estar cansado, você tem que se forçar. Mas depois de um tempo, eu não sei se você passou por isso, Diogo, mas depois de um tempo que você está ali estudando todos os dias, chega um momento que você nem se questiona mais se você vai estudar ou não vai estudar, Só se você vai. vai fazer ou não vai fazer, você só vai. Então entra na sua rotina. Então o que eu acredito assim que sejam os pilares principais? No começo a galera começa com muita motivação, né? Então o cara tá motivado, eu vou passar em medicina, eu vou passar na prova, eu vou passar em não sei o quê. Então o cara tá com aquela motivação. Só que a motivação por si mesma não vai levar essa pessoa a lugar nenhum, porque ela tem que ter a disciplina de fazer aquilo todos os dias. Estudar com motivação é muito fácil. Você tá motivado, você vai estudar. Agora, no dia que você acordar sem vontade nenhuma de estudar, esse é o dia da É disciplina pegado. agir. Então, o negócio é o seguinte: o que eu recomendaria para você que tem dificuldade com isso? Coloque metas reais, metas acessíveis, e ao longo do tempo, automaticamente você vai conseguir aumentar essa sua meta. Então, por exemplo, digamos que você nunca estudou, você vai começar a estudar agora, você não sabe de nada, e você não tem o hábito de estudar. Se você colocar uma meta, eu vou ficar uma semana estudando meia hora por dia, mesmo que meia hora seja muito pouco, é uma coisa que vai fazer com que você, todos os dias naquela semana, você tire meia hora e você coloca um horário ainda. Quando eu acordar, eu vou tomar meu banho, tomar meu café e vou estudar meia hora todos os Uma dias, durante uma rotina mesmo, né? semana, sem errar. Aí você vai fazer isso durante uma semana e na semana seguinte você fala, agora eu vou estudar uma hora sem errar. Com o tempo, você vai aumentando isso, você cria uma rotina e vai aumentando, daqui a pouco você vai ver, vai passar um mês, você nem vai mais pensar em nada, você vai simplesmente levantar, tomar o seu café da manhã, sentar e estudar. Então, assim, não é que, por exemplo, eu estudava bastante tempo, eu só estudava basicamente, ficava o dia inteiro estudando,
não é que eu todo dia acordava, caraca, hoje eu vou estudar, tô muito feliz aqui, quero estudar, quero ficar 10 horas sentado aqui estudando. Não era assim, eu simplesmente sentava e estudava, eu nem pensava, eu nem parava para analisar se era realmente aquilo que eu queria fazer ou não, porque já tinha entrado na minha rotina. Então, acho que a sequência é essa. No começo você vai estar motivado, porque todo mundo no começo fica motivado, eu quero passar, não sei o quê, mas você vai criar uma meta, então, ó, eu vou começar com 1 hora por dia durante uma semana. Na semana seguinte, vou aumentar para 2 horas, 3 horas. Eu vou aumentar progressivamente e você coloca essa meta e cumpre ela. Você vai ver que depois de um tempo você não vai mais precisar fazer esforço para se manter disciplinado, vai ser uma coisa totalmente natural. E isso é uma coisa que demanda tempo. Eu hoje, por exemplo, não estudo na mesma pegada que eu estudava na época que eu estava estudando para as provas que eu fazia, tanto vestibular quanto concurso. Então, se eu sentar hoje e tentar ficar uma semana estudando 10 horas por dia, eu não vou conseguir, porque eu não estou acostumado. Então, é uma coisa que para todo mundo demanda uma adaptação. Então, é isso que eu recomendaria. Coloque uma meta real, vá aumentando essa meta ao longo que as semanas passam e seja disciplinado de cumprir aquilo todos os dias. Feito isso, você vai ver que daqui 2 meses você não vai mais se reconhecer, você vai fazer sem pensar. Então, é isso que eu falaria e foi isso que eu fiz para conseguir ter disciplina. É isso que dizia Aristóteles, né? Que o hábito é justamente uma virtude ali. Ética Nicômaco, diga-se de passagem, é um livro que eu gosto muito e ele fala Excelente. muito disso. Foi um papo até interessante que a gente teve sobre disciplina, porque agora, meio que quando você vai chegando, né? Então, a preparação para os vestibulares, por exemplo, os paulistas, até mesmo o Enem, você vai chegando na metade do ano, você vai vendo ainda que você não conseguiu aquela nota que você precisa para passar no simulado, você vê que você vai cansando, porque, poxa, se você estuda em alto rendimento desde o primeiro dia do ano, cansa, né? Você precisa realmente ter essas válvulas de escape e tudo mais. E para mim, essa válvula era muito a parte do exercício físico. E eu não sei se isso era para você também durante a sua preparação, mas uma coisa que você falou que também se alinha com o seu propósito da educação é que você, nesse meio que você estava estudando, você já começou a produzir conteúdo para o YouTube. Né? Então você gravava sobre estudos e tudo mais. E eu até te perguntar um pouco disso, dessa sua motivação, como que surgiu, porque geralmente no período do cursinho, ou o cara faz cursinho ou ele faz cursinho, né? É difícil você ter esse equilíbrio, até mesmo para treinar ou para fazer alguma outra atividade. Como que foi para você isso? Você tinha realmente esse propósito pela educação e para começar ali no YouTube, ou foi alguma coisa que você falou, poxa, vou ver o que dá e eu gosto de fazer isso e vai ser também uma válvula de escape para mim nessa rotina maluca de acordar, ver aula, fazer questão, acordar, ver aula, fazer questão e repetir tudo isso? Como é que foi? Então, vou dividir a resposta em duas partes. A primeira é sobre exercício físico. Infelizmente, eu não fazia tanto exercício físico na época que eu estudava, mas eu vejo isso hoje em dia de forma ruim, assim. Eu acredito que você manter, não precisa ser uma coisa de ficar todos os dias 2 horas na academia, mas você manter uma rotina de treinamento ali, pelo menos umas 4 vezes na semana, faz bem para a saúde e faz bem para você. Então, eu acredito que seja uma coisa muito boa de se colocar na rotina, mesmo na época que você está estudando para alguma prova. Agora, sobre a parte do YouTube, na realidade, essa história é um pouco mais antiga do que parece. Eu criei o meu canal no YouTube em 2015, quando eu tinha 13 anos. Rapaz, E faz tempo. não Caramba. tinha nada a ver com estudo, era de skate o meu canal, eu gravava vídeo de skate, etc. E quando eu comecei a estudar, eu ainda fazia vídeo, mas eram vídeos de vlog, umas coisas que não tinha nada a ver com estudo, porque eu não tinha também nada a ver com estudo, não gostava de nada relacionado com estudo. Eu falei, ou eu paro de fazer isso, que foi uma coisa que eu sempre gostei, audiovisual, sempre gostei de vídeo, etc. Ou eu paro de fazer isso que eu gosto só para estudar, ou eu mudo completo, porque eu não ia continuar fazendo vídeo de vlog, esse tipo de coisa, que meu foco agora eram os estudos. Era outro. Ou eu vou adaptar o meu canal para o que eu tô fazendo agora, que é estudar. E foi bem engraçado até, porque na época eu até tinha bastante inscrito, assim, eu tinha uns 10 mil inscritos no meu canal na época, e eu peguei simplesmente do nada, lancei um vídeo de química lá, um vídeo resolvendo uma questão, um vídeo de matemática, desculpa, resolvendo uma questão de matemática do nada, Um absoluto dia nada, fazendo assim. clipe, outro É, dia resolvendo a ninguém questão do entendeu ITA. nada, mas eu comecei e falei assim, é isso, ó, galera, eu vou começar a estudar para vestibular, então agora os vídeos vão ser de educação, é isso. E comecei a fazer, mas assim, não era um trabalho, digamos assim, não era uma coisa que eu Aham. tirava um tempo do meu dia específico para gravar vídeo. Inclusive, eu acho que as pessoas que têm essa atividade, então que gostam de mexer em rede social, etc., e estão estudando, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque a sua prioridade é estudar. Então, a minha prioridade era 100% estudar. Eu fazia coisas relacionadas com vídeo no meu tempo que eu não estaria estudando. Então, ao invés de, por exemplo, ficar mexendo no Instagram, ficar mexendo no TikTok, eu ia fazer coisa relacionada com vídeo. Então, era até uma forma de eu estudar de tabela, porque os meus vídeos eram muito mais relacionados com resolução de questão. Então, eu acabava de estudar, eu falava, essa questão achei legal, vou resolver ela para o YouTube. Resolvia a questão, editava o vídeo e publicava depois no YouTube. Então, eu não tinha que conciliar, porque era uma coisa quase que
Era para mim Entendi. um descanso, eu adorava fazer aquilo, eu faço isso de vídeo desde pequeno, então era quase que um descanso e uma coisa também que eu não separava, hoje eu tenho que ficar trabalhando, digamos assim, não, era uma coisa totalmente à parte, que eu considerava como se fosse até uma válvula de escape para poder descansar um pouco. Então era mais fácil tendo isso em vista de que não era uma coisa que eu tinha que fazer necessariamente. E Uma também sobre o que você obrigação, né? falou, o que que eu utilizava de válvula de escape, assim, na época eu não costumava treinar muito, então não era para mim algo para eu descansar a mente, assim, mas eu sempre não, né, desde que eu comecei a estudar, eu cultivo o hábito da leitura, então uma coisa que eu fazia muito era ler. Então eu curto muito ler, gosto bastante de ler, então quando eu estava muito cansado, eu pegava um livro de algum assunto que não necessariamente era ligado com o estudo, alguma coisa que eu realmente tinha o interesse de ler, e ficava lendo. Então as minhas atividades de descanso era basicamente fazer vídeo e ler, era basicamente isso. Pô, era isso que eu ia até falar contigo, sobre esse hábito da leitura, porque geralmente, né, e também mesclando um pouco com isso das redes sociais e tudo mais, tem muita gente naqueles estudigrams que, poxa, vai estudar, posta, não sei alguma coisa que posta. E acaba que eu acho que o cara estuda para postar do que realmente estudar para você aprender aquele conteúdo. Isso é uma coisa que eu sempre gostei também de ensinar, eu fui professor de taekwondo durante um grande tempo da minha vida, meus pais são professores, então isso de educar, de transmitir conhecimento sempre teve comigo. Tanto que quando que eu saí do cursinho, a primeira coisa que foi fazer foi criar um canal no YouTube também para transmitir o que eu sabia para o pessoal, para você que está assistindo aqui agora. Mas durante o meu período de cursinho eu tinha muito medo realmente também de começar com isso, até mesmo postar num perfil público minha rotina e tudo mais, porque eu sabia que uma hora ia desvirtuar. E geralmente o pessoal, principalmente nessa reta final agora, né, para as provas de meio de ano, que o pessoal vai desmotivando e tudo mais, eles veem realmente no celular ou se não no computador, alguma coisa, uma válvula de escape. E eu acho isso um tanto quanto um pouco destrutivo, porque ler, por exemplo, é visto como algo negativo. Então, eu acho que são muitos poucos estudantes que pensam, vou descansar um pouco, vou pegar um livro aqui que eu gosto para ler. Não Sim. precisa ter nem a ver com vestibular, né? Você, por exemplo, gosta muito de ler literatura, ler filosofia, que querendo ou não pega um pouco desse senso crítico, mas isso de, por exemplo, da leitura, eu acho que é um hábito extremamente importante e que você que está assistindo aí o vídeo, consegue colocar como realmente um ritual, às vezes, para você criar uma disciplina, né? Então, antes de você começar a estudar, 10 minutos que você lê ou no final do dia, isso é tudo muito importante para você ter sanidade mental também de continuar estudando ali por mais 4, 5 meses no final do ano. E outra coisa, você nunca perde, né? Você sempre sai com alguma ideia nova, com algo do tipo, e eu acho isso muito fundamental, porque geralmente os vestibulandos ali, eles não veem muito com bons olhos esse hábito da leitura, que não é aquele livro de literatura que vai cair na prova da FUVEST, que, né, sabe? Então, isso é até uma coisa que eu queria falar com você sobre especificidade de treinamento. Como é que foi para você, depois de criar toda essa bagagem que você foi para a SpaceX, para a mãe e tudo mais, e você descobriu realmente o seu propósito ali, decidiu trocar de carreira, quando que você voltou para o vestibular? Por mais que você já tinha essa bagagem, foi diferente o seu modelo de estudar? Ou você fez o feijão com arroz que você fez para passar ali e deu certo também? Como é que foi isso? Porque muda, né? Muda querendo ou não a banca, o estilo de prova, enfim. Então, é só fazer um comentário sobre isso da leitura que você estava falando antes. Claro. É, a galera que vê com maus olhos o hábito da leitura no período que está estudando para vestibular é a pessoa que acha que você vai deixar de estudar para estar lendo um livro que não tem nada a ver com o estudo. Exatamente, Mas a proposta exatamente. não é. A proposta, eu tenho certeza que a pessoa que é contra livros, que está estudando e fala não tenho tempo para ler, é uma pessoa que antes de dormir fica 1 hora mexendo no TikTok e depois É, vai dormir. fácil. Então, a proposta é justamente essa, é você trocar coisas que vão ser totalmente fúteis e não dar nenhum fruto na sua vida, nem na sua prova, etc. Trocar isso por hábitos que vão realmente te tornar um ser humano melhor. Então, assim, você lê 1 hora por dia, ao invés de ficar 1 hora mexendo no celular, vendo Reels, que você vai ver um Reels, vai passar 1 hora, você não vai nem perceber. Agora, O você tá lendo um algoritmo é livro, feito para isso, né, cara? você tá lendo um livro, vai demorar para essa hora passar, você consegue ler muito em 1 hora. Então, a ideia é essa, é a pessoa conseguir fazer essa troca, deixar de ter hábitos que vão ser ruins para ela a longo prazo, que não vão dar fruto nenhum, e trocar isso pela leitura, que é uma coisa que realmente vai engrandecer. E isso já entra na resposta do que você está perguntando, sobre como é que foi voltar a estudar depois de ficar meio que 3 anos parado.
Bom, na realidade eu nem voltei a estudar tanto, eu dei uma revisada só em algumas coisas específicas que eu precisava revisar, mas eu não voltei a estudar mesmo, porque assim que eu saí eu já entrei na rotina mais de trabalho, etc, voltar para o YouTube, eu fiquei 3 anos parado em relação ao YouTube, então voltar a produzir vídeo, etc, um monte de eventos e essas Inclusive, coisas assim. você até começou seu canal de viagem, né, ultimamente. Sim, Inclusive, vai lá, então se vários inscreva também, tá sensacional, pô. pô, tamo junto. Então, vários projetos juntos assim, então não voltei a estudar mesmo. Então, eu fiz os vestibulares com a bagagem que eu tinha, que eu estudei 3 anos antes de fazer essas provas. E por que que eu acho que deu certo? Eu acho não, tenho certeza que deu certo, justamente por aquilo que a gente iniciou aqui falando, do estudo como fim e não como Finalidade. meio. Se você estudar para aprender alguma coisa e para realmente melhorar a sua capacidade de pensamento, se acontecer com você a mesma coisa que aconteceu comigo, você ingressar, depois de 3 anos, você decidir trancar o curso e mudar o rumo da sua vida, se você tiver estudado decorando um monte de informação só para passar naquela prova, você vai ter jogado seu tempo no lixo, porque você vai voltar da estaca zero, porque você não vai lembrar de nada, você não construiu conhecimento, você só ficou Exato. decorando um monte de informação. Agora, quando você enxerga o estudo como uma forma de ficar mais inteligente, você não vai ficar mais burro conforme o tempo passa. Você pode esquecer conceitos específicos, então se o Diogo me perguntar aqui qualquer coisa relacionada com, eu sempre gostei de dar muita história, mas se perguntar com data, esse tipo de coisa, eu não vou lembrar, porque faz muito tempo que eu não estudo isso. Porém, eu já desenvolvi uma capacidade, eu não estou falando só de mim, qualquer pessoa que ficou um tempo estudando, já desenvolveu uma capacidade de entender e de assimilar informações com muito mais facilidade do Exato. que uma pessoa que não passou por esse processo. Então, para mim hoje é muito mais fácil aprender alguma coisa do que era para mim quando eu comecei a estudar, porque eu foquei em melhorar minha capacidade de pensamento e não em ficar decorando um monte de informação. Eu vou dar um exemplo, isso pode parecer um pouco abstrato, às vezes, para alguém que está estudando para o vestibular, não está achando muito abstrato o que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, eu vejo muito, isso na matemática acontece muito. Muita gente, inclusive pessoas que estão estudando há muitos anos para passar no vestibular, eu vejo a pessoa estudando uma coisa, já está, sei lá, terceiro ano estudando. Aí eu vejo a pessoa, por exemplo, anotando a fórmula da distância entre dois pontos de geometria analítica, né? E a fórmula da distância em dois pontos de geometria analítica é um teorema de Pitágoras. Eu tenho certeza que uma pessoa com 3 anos de cursinho sabe fazer um teorema de Pitágoras. Quando eu vejo, eu nem sei como essa pessoa estuda, mas quando eu vejo uma pessoa que está no terceiro ano de cursinho anotando uma fórmula da distância entre dois pontos de geometria analítica, Pô, eu sei que ela não estudou matemática para entender, que ela veio decorando exato. em todos esses anos que ela está estudando. Porque se ela Exato. tivesse entendendo o que ela está fazendo, se ela soubesse que aquilo é um teorema de Pitágoras, ela nunca gastaria o tempo dela anotando aquilo ali, porque ela sabe que é só fazer um teorema de Pitágoras. Então, isso é só um exemplo que eu puxei aqui só para assim, ficar mais lúcido do que eu estou querendo dizer. Se você estuda para aprender, quase todas as fórmulas que eu usava na época que eu estudava para vestibular, eu esqueci nesses 3 anos que eu fiquei sem estudar. Agora, o raciocínio para chegar naquele ponto, eu não perdi, porque esse tipo de coisa não tem como você ficar, Você você se esquecer. forma É assim, uma né, cara? coisa, você se forma enquanto um indivíduo pensante. Então, É. assim, é exatamente esse é o ponto. Eu não voltei a estudar, de ter uma rotina de estudo, eu simplesmente dei uma revisada, que obviamente coisas específicas a gente esquece, tem que lembrar alguns conceitos, algumas coisas assim, mas muito por conta de ter estudado para aprender é que deu certo isso de meio que ficar sem estudar e conseguir fazer as provas e passar em. Eu não lembro quantas provas eu fiz no passado, fiz algumas aí e consegui passar em algumas. Então, assim, essa é a ideia geral. Inclusive, eu acho que essa devia ser, para quem está assistindo aí, a ideia que devia tirar de toda essa conversa. Que se É. você realmente estudar para aprender e não para só passar em uma prova, aí sim vai dar certo. Pensa no meu exemplo, eu tinha certeza absoluta que eu queria ser militar do exército, eu tinha certeza absoluta. Depois de 3 anos, eu saí. Se eu tivesse estudado para aquela prova só para decorar e para passar na prova, eu ia ter jogado 3 anos no lixo. Mas eu foquei em ficar mais inteligente. Saí de onde eu estava, nem estudei direito, fiz outras provas do que eu queria e passei e ingressei. Por quê? Porque aquele tempo que eu gastei, o tempo que eu dediquei lá estudando, não foi um tempo perdido por realmente ficar mais inteligente. Então, essa é a ideia geral que eu acho. Se a pessoa focar em ficar mais inteligente, em buscar entender, tem a fórmula da distância em dois pontos. Por que, que essa fórmula é assim? De onde que ela veio? Por que, que essa fórmula é assim? De onde que ela veio? Se a pessoa focar em entender isso, ela vai ficar muito mais inteligente do que uma pessoa que só decorar a fórmula. Você realmente buscar ser protagonista, né? Eu acho que a gente pode até estender um pouco dessa discussão para uma outra hora sobre até mesmo a estrutura da educação do Brasil, porque querendo ou não, hoje muitos professores entram na sala de aula e passam, ó, essa é a fórmula, vamos resolver esse exercício. E não instiga no aluno essa capacidade dele ser protagonista, de realmente se indagar perante as coisas do mundo, mas isso de ser protagonista, de você buscar não se contentar também com superficialidades, então sair de uma aula e ser curioso para buscar aquele assunto em outras áreas da sua vida, fazer conexões, eu acho que isso diz muito também sobre método de estudo.
você realmente ter essa maturidade. Ele esqueceu quantas fórmulas, ele esqueceu quantas aprovações ele teve, porque ele esqueceu uma fórmula de distância entre pontos, porque ele se tornou protagonista, sabe? Então é isso. É muito doido quando que você, inclusive o que você quer, né? Esquecer quantas aprovações vestibulares você vai ter nesse ano, se Deus quiser. Você que está assistindo aí, então se torne protagonista. E falando até mesmo, Nicolas, agora sobre método de estudo, principalmente agora para essa metade do ano, para o pessoal que está estudando para vestibular, você com toda a sua expertise de concurso público, mas também dessa maturidade que você teve para voltar a prestar os vestibulares, como é que era o seu método de estudo no quesito de obter conhecimento teórico, vendo as aulas, fazendo as questões e principalmente a revisão? Que o pessoal não sabe revisar, né? Acha que revisar é fazer um ano inteiro de cursinho de novo. Como que você direcionaria alguém para essa reta final, para esse meio do ano, a lidar com toda essa pressão que envolve contemplar na rotina tantos processos assim para você fazer? Como que você fazia, por exemplo, no seu ano de preparação e tudo mais? Bom, a primeira coisa que eu acho que quem está estudando tem que ter muito claro na sua cabeça é que você tem que ser extremamente verdadeiro consigo mesmo, extremamente verdadeiro. Então, em vários momentos no estudo, você vai ter que fazer um raio-x de si mesmo para saber como você está indo em determinada matéria, em determinada parte do estudo, e você tem que ser muito verdadeiro com aquilo que você está vendo. Então, por exemplo, digamos que você é uma pessoa que estuda por cursinho que as aulas são ao vivo. Se você está no seu terceiro ano de cursinho, por exemplo, você está assistindo uma aula ali, você está assistindo uma aula que é uma coisa, um conteúdo que você sabe, que você já viu, que aquela aula não está surtindo tanto efeito para você, porque o que o professor está falando é uma coisa que você já estudou, você está perdendo o seu tempo assistindo aquilo. Da mesma forma que uma pessoa que, para acompanhar as aulas de um cursinho, ela não para em um ponto específico que ela está com dificuldade e continua assistindo só para acompanhar o resto da turma, porque senão ela vai ficar para trás, essa pessoa que está pulando etapa, porque ela não aprendeu o conteúdo passado, mas o cursinho está andando, ela vai acompanhar, ela vai deixar o que ela não aprendeu e vai continuar seguindo nas próximas partes, essa pessoa também está se enganando. Então você tem que ser muito verdadeiro no sentido de você saber onde você está. E não é nem você, por exemplo, olhar para uma aula e achar que você não tem humildade de falar, isso daqui não serve para mim, eu vou pular essa aula aqui. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que você tem que ser verdadeiro. Só você sabe o que você sabe e o que você não sabe. Então, por exemplo, você vai ver uma matéria, você anotou que você tem que revisar áreas de figuras planas. Aí você vai lá fazer exercícios de áreas de figuras planas e você vê que você está acertando todos os exercícios. Você vai ficar o dia inteiro revisando um assunto que você está vendo que você está acertando todos os exercícios. Então, é nesse sentido que você tem que ser muito mais estratégico e você tem que saber e ser verdadeiro consigo mesmo. Então, você vai revisar aquilo que você está com dificuldade. Você vai voltar àquela matéria que realmente você não entendeu. Você vai pular aquela matéria que você tem certeza absoluta que você sabe e que você não precisa assistir a aula de novo, porque você já viu aquela matéria. Então, acho que a primeira coisa é essa, a pessoa tem que ser muito verdadeira consigo mesmo. Agora, mais sobre o método, assim, de como é que eu acredito que uma pessoa deve estudar. Eu acredito que você tem que testar tudo que você consegue e ver o que mais se adapta a você. Então, eu, por exemplo, eu gostava muito no começo da minha preparação de assistir videoaula, né? Eu estudava online, então era tudo gravado, eu gostava de assistir videoaula. Mas já pro final da minha preparação, por já estar estudando há mais de um ano, eu preferia ler o conteúdo, o material escrito, porque eu achava mais rápido, e como já tinha estudado um ano vendo videoaula, eu achava mais rápido eu ficar lendo o material escrito, então eu preferia ler o material escrito. Então é uma coisa que mesmo antes preferia videoaula, depois eu mudei para ler material escrito, ler PDF, etc. Então você tem que ter essa flexibilidade de ver aquilo que você acha que mais se adapta na sua rotina e utilizar aquilo que você acha melhor para você. Agora, sobre revisão, simulado, esse tipo de coisa. Para mim, melhor método possível de você estudar, tendo a parte teórica, você tendo assistido às aulas, lido os textos, etc., é fazendo questão. Você tem que fazer muita questão e a principal forma de você fazer isso, além das listas que você faz ao longo da semana, é fazendo simulado. Porque quando você faz um simulado, além de você treinar o conteúdo teórico, você treina estratégia de prova, porque todo mundo sabe que você ir bem numa prova não é só saber o conteúdo, você tem que ter estratégia a cada prova de uma forma. Tem prova que você tem que fazer mais rápido, tem prova que tem que fazer mais, que você tem mais tempo para fazer mais devagar, então você tem que treinar essa sua estratégia e aí você treina nos simulados. Pode ser nos finais de semana que você faz, etc., você que escolhe, mas você tem que fazer simulado. E o que eu acho que é o pulo do gato na hora de você fazer simulado? Corrige o simulado, que é a parte mais importante, você saber o que você está errando, o porquê que você está errando, e na hora que você for corrigir, você tem que fazer uma divisão nas coisas que você errou. Então, digamos que você errou uma questão por distração. Pô, você não percebeu que era, em vez de mais um, era menos um, acabou errando a resposta por conta disso. Cara, você sabe fazer a questão, você não precisa revisar aquele conteúdo, você só errou porque você se distraiu na hora. Então você sabe que da próxima vez você tem que ficar mais atento para não errar essa bobeira. Agora, você pega uma questão de um assunto que você já estudou, logaritmos, você já estudou logaritmo, sabe fazer questão de logaritmo, mas você não conseguiu fazer aquela questão.
cara, isso é um baita de um aviso que você precisa revisar logaritmo, porque se é uma matéria que você já estudou, que na teoria você sabe fazer questão e você não conseguiu fazer uma questão de logaritmo, quer dizer que você precisa revisar aquele assunto. Então, o simulado, além de ser uma forma de treinar a estratégia de prova, de revisar ali, de você treinar as questões que você está fazendo, ele vai ser quase que um feedback do que você está esquecendo ou não para você conseguir revisar. Então, o que eu recomendaria para você, faça simulados, corrija eles no padrão, vê o que você errou, etc. E as coisas que você errou, faça essa divisão. Errei por bobeira? Beleza, eu vou ficar mais atento. Agora, eu errei porque eu não vi a matéria? Tranquilo, quando eu ver a matéria, eu vou acertar essas questões, não tem muito o que fazer. Agora, eu errei de uma matéria que eu já estudei, são as matérias que eu tenho que revisar. Aí, o que eu fazia, o que eu gosto de fazer, na semana eu vou dividir algumas listas, montar algumas listas de questões dessa matéria específica que era para eu ter acertado, eu acabei errando, para eu revisar ela por questões. Então, no geral, assim, eu acho que a tendência é essa mesmo, a pessoa, ela tender a cada vez fazer mais questões, porque a partir do momento que você começa a ver muita teoria, já viu a teoria, você não precisa mais ficar vendo teoria, você precisa fazer questões para conseguir aplicar aquilo que você aprendeu. E só um último comentário, eu acho que isso já ficou meio consolidado em tudo que eu disse, mas só para resumir, você não pode ser quadrado na hora de estudar, você tem que ser muito flexível. Então, pode ser que semana passada você gostava de estudar de uma forma, mas essa semana você está sentindo que outra forma é melhor para você. E não tem problema nenhum. Isso vai diretamente contra, por exemplo, o cronograma. Eu acho ruim uma pessoa ter cronograma? Não, se a pessoa se acha melhor, se ela acha que ela consegue organizar a rotina dela com um cronograma, não tem problema nenhum. Agora, você não pode ficar escravo e preso a um cronograma. Se o cronograma está falando que você tem que estudar história, mas você está tentando estudar história, não está entrando nada na sua cabeça, você foi fazer uma questão de matemática e viu que você está desenrolando muito em matemática, faz muito mais sentido você estudar matemática, porque você está vendo que é um negócio que está fluindo, do que você ficar quebrando a cabeça em história ali. Só que isso também é uma coisa que você adquire com o tempo. Porque você, a partir do momento que você começa a estudar dessa forma mais livre, você também tem que ter mais responsabilidade naquilo que você está estudando. Você não pode negligenciar a história, por exemplo, só porque você não quer estudar história. Então, tudo é uma balança, assim. Com o tempo que você vai aprendendo a estudar, vai pegando o feeling da coisa, você vai conseguindo estudar de forma muito mais natural e também criando mais responsabilidade para não acabar negligenciando uma matéria, por exemplo. Então, acho que o resumo é esse. Seja flexível assim, com o tempo você vai meio que pegar o feeling de como você prefere estudar. Não seja acomodado, né? Tem muita gente que entra no cursinho e segue aquele cronograma, todo aquele modelo engessado. Eu fiz até um vídeo no meu canal falando que o cursinho em si ele pode te deixar medíocre e no quesito de te deixar realmente na média, né? Ele não é personalizado para você. Então seja protagonista, não seja engessado, saiba ter critério no que você está fazendo e sempre avalie se você realmente está no caminho certo, se você não está desviando. Acho que tem muito material aqui nessa meia hora de papo que a gente conversou sobre disciplina, sobre hábitos, sobre métodos de estudo, sobre trajetória e propósito também. Quando você tem um propósito, é muito mais fácil para você ingressar num período tão desafiador que é o cursinho, nessa reta final, que é um período ansioso. Né? Então tem muito conteúdo aqui, tem conteúdo pra caramba também no canal do Nicolas, sobre parte de estudo, até mesmo a parte de educação. Ele começou a fazer uns vídeos meio filosóficos ali na academia treinando, então vai lá ver, pô, tá sensacional. E é isso, pessoal. Eu acho que deu para tirar bastante lições desse vídeo. Seja sempre muito protagonista, porque isso é o diferencial para você realmente ter um final de preparo em alto nível. E para a gente meio que encerrar, eu queria até te fazer uma pergunta, Nicolas, que essa daqui eu acho que pode fazer para pensar legal. Se todo mundo que fosse realmente prestar vestibular de forma séria, ou também um concurso público nesse final do ano, e tivesse assistindo esse vídeo, e sua mensagem fosse chegar para todo mundo que está realmente nesse período difícil, uma mensagem, o que você falaria para quem está assistindo aqui agora? Bom, eu acho que a mensagem ela foi passada durante toda essa conversa que a gente teve. Porém, eu acho que o que resume tudo que a gente falou, que é a ideia central, como eu disse para vocês, é uma frase que eu curto muito do Epiteto, que ele fala: só educação liberta. Só educação liberta. Eu acredito veementemente nisso, porque a educação mudou completamente a minha vida. Então, independente do que você quiser fazer, mesmo que você, como eu, mude os rumos da sua vida, a educação vai te levar onde você quer chegar. Você só vai chegar em qualquer lugar, pode ser qualquer profissão que você queira ter na sua vida, se você for dedicado a estudar e se especializar naquilo que você está querendo fazer. Então, somente educação liberta. Só educação vai te levar onde você quer chegar. E eu sei que esse processo agora ele é muito difícil, dói, você vai ficar cansado, mas assim, de verdade, vai passar. A dor é passageira, mas a glória é eterna. A gente escutava muito isso quando eu estava no exército. Então, assim, estude, se dedique, que quando você chegar no final, você vai olhar para trás e vai ter orgulho daquilo que você construiu. Se você não se dedicar agora, você vai olhar para trás e vai se arrepender de não ter feito. Infelizmente,
Como a gente sabe, nada detém inexorável marcha do tempo, o tempo vai passar de qualquer forma. O que vai mudar a sua vida é o que você vai fazer com esse tempo que está passando. Então, o que eu falaria é isso. Só educação liberta, confie nisso, que com certeza você vai chegar muito longe. É isso, pessoal. Sapere Audi, ouse conhecer e vá para cima. Material. Espero muito que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva aqui, deixa os comentários também. E com toda certeza eu tenho a plena convicção de que você, saindo dessa nossa conversa aqui, saiu com muito mais garra para continuar a sua trajetória. Nicolas, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer Tamo junto, imenso Diogo. conversar aqui contigo. E é isso, pessoal. Um abraço. Tamo junto.